10 motivos para não usar o Angular, o framework Angular. Olha aí a bomba chegando, né? Na verdade, eu não quero falar nenhum motivo para você não usar o framework Angular, que é um framework muito legal, mas eu quero falar no vídeo de hoje, no dia que nós encontramos esse artigo na internet dizendo 10 motivos para não usar o Angular 2. Na época era o Angular 2 e a gente estava nas discussões ali quentes para migrar um sistema de Angular 1 para Angular 2. A equipe de arquitetura estava, digamos assim, era um sistema de conformidades arquiteturais que a gente tinha criado para levantar débitos técnicos dos projetos e acompanhar os vários projetos que a gente tinha. A gente já tinha criado essa aplicação em Angular 1 e a gente estava no limiar de fazer a mudança para o Angular 2. Isso estava faltando 2, 3 dias para a gente realmente começar essa migração. E aí, um dos nossos colegas lá do setor de arquitetura encontrou esse artigo e esse artigo caiu como bomba dentro do nosso lá setor. E pessoal, tu viu o artigo aí, 10 motivos para não usar Angular 2 e tal. E a gente ficou, peraí, vamos com calma, vamos ler o artigo para entender do que se trata cada ponto. E o meu objetivo nesse vídeo não é tanto te dizer motivos para não usar framework A e framework B, é para que a gente possa ter isso como um alerta, essa história como um alerta, para que a gente saia da superficialidade, saia dessa mania que a gente tem, né? E eu me incluo nessa mania muitas vezes de ler o título de uma notícia, né? Ler o headline do jornal e achar que aquilo ali é verdade absoluta. Muitas vezes, como técnica de engajamento, as pessoas colocam um título tão sensacionalista que muitas vezes foge do propósito da matéria. Quando você vai ler a matéria, não é bem aquilo que estava escrito no título. E aí a gente começou a ler o artigo, ponto por ponto, e nós chegamos na conclusão de, sei lá, depois de algumas horas lendo o artigo, que 90% das coisas que o cara citou eram problemas relacionados à equipe dele, né? Problemas de falta de conhecimento, problema de, às vezes, de cunho pessoal, de gosto, né? Eu não gosto muito disso, eu gosto mais daquilo e tal. E problemas relacionados à falta de conhecimento, né? Tipo assim, o cara estava usando o framework de uma forma errada. Ou seja, dos 10 pontos que ele tinha mencionado, talvez 2 pontos fossem relevantes e a gente já tinha conhecimento disso, e o resto era muito mais relacionado ao gosto pessoal, a problemas da equipe, a erros ou mesmo falta de conhecimento de quem estava escrevendo o artigo. E quando uma pessoa que não tem tempo para se aprofundar e simplesmente lê o título e daí ele já tira a conclusão, caramba, o Angular não é um framework bom para ser usado, então eu já vou descartar porque eu vi uma vez alguém na internet dizendo que ele encontrou 10 motivos para não usar o Angular 2. Daí o fato de que se você se prender somente a isso, a headline, né, ao título do artigo ou a manchete do jornal, você vai acabar fazendo uma análise muito superficial e isso pode criar um viés interno e dizer assim, framework tal não funciona. Por que não funciona? Não, eu vi alguns artigos comentando sobre isso e tal. E o fato de você ter visto alguns artigos, você não sabe exatamente quem foi a pessoa que escreveu, o nível de conhecimento da pessoa que escreveu, porque você mesmo não tira suas próprias conclusões. Então, antes, talvez aqui uma conclusão que seria interessante para a gente tomar é o seguinte, é muito fácil hoje em dia a gente ir pela opinião dos outros ou ir em comportamentos de manada. Alguém fala alguma coisa, outra pessoa replica aquela coisa, e pouco tempo depois aquilo que foi replicado parece já ser uma verdade, quando muitas vezes não é. Então, o mais importante do que... Claro que artigos são muito importantes, né? Que a opinião de pessoas que já usaram framework, sem dúvida, vai nos ajudar a formar também a nossa opinião. Tipo assim, o cara usou, ele teve problemas com isso, com aquilo outro. Quando ele foi integrar com uma tecnologia que eventualmente você precisa integrar, o cara teve vários problemas e isso gerou alguns atrasos no projeto. São aspectos, informações relevantes, mas você precisa tomar suas próprias decisões, você precisa usar as coisas para que você possa emitir a sua opinião embasada em conhecimento
pessoal e não aquilo que outras pessoas estão dizendo ou afirmando sobre tecnologia A, framework B, o que seja. E esse processo de conhecimento não é um processo que você vai perder tempo, é um processo que você vai aprender novas tecnologias, você vai entender as fraquezas e as fortalezas, e obviamente para quem está começando, isso ainda é mais crítico e é um processo que passa por um tempo de amadurecimento até você ter facilidade para aprender novas tecnologias e conseguir comparar com outras que você já domina, conseguir fazer uma comparação, o que é que tem de forte no framework A, o que é que tem de forte no framework B, né? Quais são as fraquezas de cada um deles e comparar isso com uma visão um pouco mais arquitetural, não só voltado para detalhes de sintaxe, coisas talvez menos importantes, entender um pouco da arquitetura e como aquela arquitetura, como aquele framework ou aquela linguagem ou aquela tecnologia vai te atender para o projeto que você está. Então, a opinião dos outros sim é importante, sim deve ser considerada, mas eu percebo que as pessoas muitas vezes se prendem ao título, à manchete. Ah, fulano de tal é um cara que é muito bom, é um programador experiente, eu vejo aquele cara como uma autoridade no assunto XYZ, o que ele falar, para mim está valendo. Na verdade, eu acho que esse não é um bom caminho. O que ele falar deve sim ser considerado com um grande potencial de ser escolhido, ou eventualmente de ser utilizado dentro de um projeto, dentro de uma empresa, dentro dos seus projetos pessoais, mas é importante que você experimente, que você chegue às mesmas conclusões ou que você comece a divergir de determinadas pessoas. Então é impossível que você tenha, de fato, a mesma opinião de uma outra pessoa. Uma hora ou outra você vai acabar divergindo. Cara, ele disse que é muito melhor você trabalhar com esse padrão de projeto em vez de esse. Aí você diz, não, na minha opinião não faz sentido, porque isso traz a complexidade A, B ou C. Mesmo que sejam grandes autores, mesmo que seja um cara que tem um nível de conhecimento bem maior do que o seu, você tem sim a liberdade, eu até encorajo que você comece a refletir e realmente criticar determinadas posturas. Por exemplo, eu vi alguém falando de um padrão de projeto, que esse padrão de projeto era melhor do que o padrão X. E aí eu fui olhar e falei, não, beleza, ele tem algumas vantagens, mas também tem desvantagens que o cara não citou porque ele criou o padrão, entendeu? Então, às vezes é importante você analisar, você testar, você ver e criticar. Olhe com um olhar crítico. Simplesmente não engula aquilo que as outras pessoas estão dizendo, porque para você, para a realidade do seu projeto, pode ser que os 10 motivos para não usar o Angular faça todo sentido. Como, para o nosso caso, dos 10 motivos, 2 ficaram apenas e desses 2 nem eram tão relevantes assim para a nossa questão, né, para o nosso sistema. Então, no final das contas, a gente usou, o projeto deu tudo certo e esse artigo de 10 motivos para não usar o Angular não serviu para descartar o Angular, mas serviu para confirmar ainda mais o uso do Angular nesse nosso projeto de migração do Angular 1 para o Angular 2. A gente poderia migrar para React, migrar para outro framework, mas o fato é que na época a gente julgou que o melhor framework para nossa necessidade, até porque já tinha coisas que a gente já estava familiarizado na época, a gente migrou sim para o Angular 2. Então, no final das contas, o artigo não nos barrou, mas nos encorajou ainda mais a fazer o processo de migração. Então, quando você dá um olhar um pouco mais apurado para aquilo que você está lendo, você realmente lê com calma, não dá para você fazer isso em todas as informações que você recebe. Mas se você entende que o framework que está sendo mencionado ou a tecnologia que está sendo tratada ali em um determinado artigo, vídeo ou por algum influenciador é uma tecnologia que você usa ou que você quer aplicar no seu projeto, escute o que tem para dizer, mas não fique só nessa análise. Faça a sua análise, porque você é o responsável pela decisão final, se você for um arquiteto ou um líder técnico dentro do seu projeto. E se você não for, ainda assim é importante que você tenha a sua opinião formada para ajudar o time na tomada de decisão correta. Então, não fique no título da notícia, né? Não fique lá no headline do artigo, porque isso pode te dar um viés ruim no final você tomar a decisão errada,
porque você ficou ali no nível muito superficial da análise e é importantíssimo que você tire as suas próprias conclusões. Essa é a moral da história. A gente leu, se assustou, teve calma, respirou fundo, entendeu o que estava sendo dito e tomamos as nossas próprias conclusões para cada um dos problemas apontados no artigo. Daí é muito importante que você também tenha um pouco dessa mentalidade, né? Para fugir um pouco do comportamento de manada que está tão apressado, tem tanta coisa para fazer, tem tanto vídeo para assistir e tal, que lê só o título e se contenta com isso e passa para a próxima informação, muitas vezes ficando com informações distorcidas da realidade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha com seus amigos, na sua empresa, no grupo de WhatsApp que você faz parte ou de Telegram que você faz parte com pessoas de tecnologia, para ajudar a divulgar ainda mais conteúdo de tecnologia aqui no YouTube ou no Instagram ou em outras plataformas. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.